Boa tarde. Uma cena que se repete. Mais uma operação policial termina com mortos no Rio, desta vez no conjunto de favelas do Alemão. No Complexo da Maré, um tiroteio assusta crianças e professores dentro de uma escola. Agora é lei. Agressores de mulheres vão ter que pagar as despesas médicas das vítimas atendidas na rede pública. São Paulo. O governo começa a devolver apostilas recolhidas por abordar identidade de gênero. E ainda, peritos americanos tentam descobrir as causas do fogo na Chapada dos Guimarães. O Tribunal Superior Eleitoral decide que candidaturas laranjas levam à cassação de toda a chapa. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não consegue a maioria para formar uma coalizão Israel. A crise no Oriente Médio. Sauditas apresentam as armas que teriam sido usadas nos ataques à refinaria de petróleo e afirmam que elas são do Irã. E o presidente americano anuncia mais sanções contra os iranianos. O Jornal Hoje está começando. Foi publicada hoje no Diário Oficial uma alteração importante na Lei Maria da Penha. Os agressores de mulheres vão ser obrigados a pagar os gastos com atendimento médico das vítimas no Sistema Único de Saúde. Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de feminicídio em Goiânia, no fim de agosto. O personal trainer Murilo de Moraes Segurado, de 33 anos, deu um soco na namorada que caiu no chão. Ele passou a chutar e dar socos na jovem. Segurando a vítima pelo cabelo, o agressor bateu várias vezes a cabeça dela no chão. Murilo foi preso em flagrante. A justiça negou o pedido de liberdade. A vítima sofreu cortes no rosto, ferimentos pelo corpo e precisa fazer fisioterapia. No Rio Grande do Sul, a polícia investiga outro espancamento no domingo à noite. Parada ao lado do carro, uma mulher levou socos do companheiro no rosto e na frente do filho do casal de 4 anos. A mulher caiu no chão e foi arrastada para dentro do carro. Na delegacia, a vítima pediu medida protetiva. Na Bahia, Isabela Conde levou 68 facadas em fevereiro, a mando do ex-namorado com quem teve um relacionamento de 2 anos. Fábio Barbosa Vieira assistiu às agressões. Ele pedia o tempo todo para que os homens me agredissem, né? Foi quando eu me fingi de morta, que eles acharam que realmente eu tinha morrido. Foi quando eles tiraram meu corpo do carro e me jogaram na ribanceira. Isabela ficou 5 dias internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador. Fez 2 cirurgias. Perdeu 80% da visão de um dos olhos e parte dos movimentos de uma das mãos. Se a lei sancionada ontem já estivesse em vigor, o ex-namorado de Isabela teria que pagar pelo menos R$6 mil ao hospital, que foi o custo aproximado do tratamento de Isabela no Sistema Único de Saúde. De 2016 até julho deste ano, quase 60 mil mulheres vítimas de agressão foram atendidas em ambulatórios e hospitais de todo o país pelo Sistema Único de Saúde. O total de custos chega a 43 milhões de reais. Com a nova lei, gastos como esse serão devolvidos às unidades de saúde que atenderam as mulheres. O governo federal justificou que a medida é para reforçar políticas públicas que visam coibir a violência contra as mulheres e, consequentemente, garantir proteção à família. Para esta socióloga, a lei é importantíssima, porque o agressor precisa pagar pelo crime que cometeu, mas também é necessário prevenir. É necessário que a gente faça um processo educativo para que a agressão não se perpetue. A violência contra a mulher é uma guerra declarada e é uma guerra declarada pelo fato de ser mulher. O ex-namorado de Isabela, Fábio Barbosa Vieira, mandante das agressões na Bahia, e Alex Pereira dos Santos estão presos. A mudança na lei publicada hoje entra em vigor em 45 dias e também prevê que o agressor tem que ressarcir o poder público pelos recursos usados na segurança das vítimas de violência doméstica e familiar, amparadas por medidas protetivas. 2 comunidades do Rio tiveram mais uma manhã de tiroteios. No Complexo do Alemão, 5 pessoas foram mortas. E no Complexo da Maré, crianças tiveram que se proteger dos tiros dentro das escolas. A repórter Raquel Norato tem as informações ao vivo para a gente. Raquel, boa tarde.
Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, foi uma manhã de muitos moradores assustados, tanto aqui no Complexo da Maré, que fica ao lado de uma das vias mais importantes do Rio de Janeiro, a linha vermelha, quanto no Complexo do Alemão. Aqui na Maré foi uma operação da Polícia Civil, os moradores registraram um helicóptero sobrevoando a comunidade muito baixo e também registraram muitos tiros. Motoristas que passavam pela linha vermelha também ficaram apreensivos e fizeram imagens de policiais abaixados. Essa operação foi em busca de um traficante. Alunos de uma escola pública da rede municipal, eles tiveram que ficar agachados para se proteger dos tiros. E a polícia informou que a ação já terminou e que ninguém ficou ferido. Na outra operação que aconteceu hoje no Complexo do Alemão, que fica também na zona norte do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Militar, 5 suspeitos foram mortos e um policial militar acabou baleado e está internado em estado grave. A polícia disse que esses 5 estavam armados e que um deles foi quem atirou contra o policial. A polícia informou também que essa operação foi de combate ao tráfico de drogas e que quando os policiais entraram na comunidade, eles foram atacados por traficantes. Nessa operação do Complexo do Alemão, 14 escolas e creches ficaram sem aula e a polícia passou num balanço parcial que um fuzil foi apreendido, 3 pistolas e também munição. Nós pedimos uma resposta às polícias civil e militar com relação ao uso de helicópteros nessas 2 operações, mas ainda não recebemos retorno. Márcio. Muito obrigado, Raquel. Uma equipe de peritos americanos começou a analisar o que provocou o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O estado do Mato Grosso é o que mais sofre com as queimadas no país este ano. O fogo na região de Mata Fechada, na Serra Tapirapuã, entre os municípios de Tangará da Serra e Nova Olímpia, se alastra rápido. Bombeiros não param os trabalhos nem mesmo de madrugada. A serra está queimando há uma semana. 6.000 hectares já foram atingidos. Na região de Manso, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, outro incêndio de grandes proporções. Aqui, aviões dos bombeiros estão sendo usados para lançar água. Mato Grosso é o estado com o maior número de queimadas no país. São mais de 25.000 focos desde o início do ano. Setembro já é o pior mês. São 8.275 registros em 17 dias. No Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, o incêndio está controlado. Agora, peritos do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional investigam o que provocou o fogo. Numa área queimada como esta, cada detalhe é importante. Os peritos analisam vestígios na vegetação que indicam, por exemplo, a intensidade e a direção do fogo e a influência do vento. A ideia é refazer o caminho das chamas para chegar à origem dos incêndios. Brenda, que faz essas análises há mais de 20 anos, diz que as folhas se fecham à medida em que o fogo se aproxima, o que indica a direção em que ele avançou. A área está sendo mapeada com bandeiras coloridas. A vermelha é onde o fogo foi mais intenso. A amarela sinaliza a menor influência do vento e a azul indica a queima na direção contrária ao vento. Brian é o chefe da equipe americana. Ele afirma que este trabalho também ajuda na elaboração de estratégias e políticas de prevenção ao fogo. O relatório da perícia deve ser concluído em 10 dias. Os peritos americanos também estão trabalhando no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. E o Profissão Repórter de hoje mostra os desmatadores da floresta amazônica. As queimadas no Brasil, de janeiro a 16 de setembro deste ano, aumentaram 52% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui, eu já consumi uma parte. Estou tentando fazer com que não avance esse fogo. Ah, ninguém segura peão. Eu falo que peão quem segura é só Deus. Você tá gravando? Tá. E aquilo ali que é a riqueza do proprietário aqui do Rondônia, é fogo que forma a terra. Aqui também se invadiram antes da nossa chegada. Uma tora dessa envergadura, quantos anos para formar? 100 anos, mais ou menos. Quando a gente terminar o nosso trabalho aqui, ela com certeza não vai funcionar. Hoje, depois do futebol, no Profissão Repórter.
Tiago Scheuer já está aqui com a gente para falar sobre a previsão do tempo. Tiago, boa tarde. Ontem você falou que a chuva iria chegar ali ou se espalhar no centro-oeste. Está confirmado? Está confirmado, viu? Boa tarde para você, Márcio, para você em casa também. É uma chuva, né, para boa parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, só que ela é bem isolada. Aquele esquema quando chove num lugar e não chove no outro, só que onde ela vier até pode ser forte. Cuiabá e Campo Grande podem, então, ter essa chuva tão esperada, né, de forma isolada. E a gente separou outras cidades aqui desses estados. Você vê mais a parte oeste também e central de Mato Grosso e boa parte de Mato Grosso do Sul. Agora, Brasília, né, e boa parte também aqui do centro do país, aí sim, na secura total ainda. E agora começa a ter chuva no centro-oeste porque a umidade da Amazônia, ela está conseguindo quebrar a massa de ar seco que está exatamente instalada no meio do Brasil. Esses dois sistemas, o cavado e a frente fria, acabam puxando essa umidade toda, né? Mesmo assim, a umidade do ar ainda continua bem baixa em boa parte aqui do centro-oeste do país. Pega Tocantins também, interior da Bahia, boa parte de Minas Gerais, São Paulo e até o norte do Paraná. Bastante água para hidratar, viu, Márcio? Baixa umidade e calor em boa parte do país, né? Muito calor, a gente está sentindo isso aqui em São Paulo também, né? Tem capital, aliás, muito acima da média nas temperaturas desse mês, não é só impressão, não. Cuiabá, Manaus e Belo Horizonte estão nesse pacote aí de temperaturas acima da média neste mês. E essas três capitais continuam, então, bem quentes hoje também. BH com 34, Manaus e Cuiabá, que chega aos 40 graus, podem ter a chuva também. E o Rio de Janeiro não fica atrás não, viu? Hoje deve bater os 40 graus sem chuva por aí, Rio 40 graus. Palmas vai ficar ainda mais quente hoje, 41 de máxima, Goiânia 39, Teresina 38 e São Paulo com 35. Todas aí então com sol, tempo firme. Curitiba aí sim pode ter chuva, 30 graus. Em Floripa vem mais chuva agora à tarde também e a máxima só chega aos 22 porque o céu está mais encoberto. Aliás, toda Santa Catarina tem risco de mais chuva, assim também como a metade norte do Rio Grande do Sul e boa parte do Paraná. Já no leste do Nordeste tem chuva passageira no sul da Bahia e também entre Alagoas e Rio Grande do Norte. E pega também boa parte do norte do Brasil com pancadas isoladas. E de tudo isso que você falou, muda alguma coisa para amanhã? Amanhã ainda tem chuva que fica ainda mais forte lá no sul do Brasil. Você vê aqui, ó, pega boa parte do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Tiago. Até amanhã. Até amanhã, valeu. Valeu. Tida como a capital da travessia segura para pedestres, Brasília vem perdendo a boa fama. A falta de sinalização e de manutenção das faixas estão por trás do aumento de acidentes. 1997, a faixa de pedestres que deveria ser respeitada em todas as cidades teve um tratamento especial em Brasília, que adotou um projeto intenso de educação. A gente vê que é uma cidade de vanguarda em muitos aspectos e esse é um deles com certeza. O problema é que nos últimos anos, um costume que se tornou orgulho de quem mora aqui em Brasília está perdendo a importância. As faixas já não são mais tão respeitadas. Tem faixa apagada, sem sinalização e é fácil ouvir dos pedestres que alguns motoristas não param mais. Nem sempre dá para atravessar não. Que nem você viu, na hora que eu passei, um carro foi e passou. Muitas vezes não respeita, né? Este ano, de janeiro a junho, a quantidade de multas por desrespeito à faixa no Distrito Federal subiu 40%. Foram 7.006 multas em 2018 e agora, em 2019, 9.816 infrações. A infração gera multa gravíssima de R$ 293, mais 7 pontos na carteira. Este ano, uma pessoa morreu ao ser atropelada na faixa de pedestres em Brasília. As câmeras de segurança dessa rua flagraram um acidente com um menino de 6 anos. Por sorte, ele só sofreu escoriações. Em frente a essa escola, uma adolescente de 13 anos foi atropelada. A faixa estava apagada. A menina também não se feriu gravemente. No dia seguinte, a faixa foi pintada. Mas tem muitas outras faixas na mesma situação em todo o Distrito Federal. Luiz Miura
era o diretor do Detran na época em que começou a campanha da faixa. Ele diz que hoje faltam manutenção e campanhas educativas, mas que nada disso é desculpa para o motorista não parar. Existe uma obrigatoriedade de ter a faixa e a sinalização vertical, que é a placa que a 100 metros as pessoas têm visibilidade. Então, o principal é a atenção do motorista em estar vendo, né, todos os adventos e todos os fatores da via. O governo do Distrito Federal foi perguntado sobre a falta de manutenção das faixas de pedestre, mas não respondeu. Disse apenas que, em razão dos acidentes mais recentes, cancelou a Semana Nacional de Trânsito. E termina hoje o prazo para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo devolver para as escolas as apostilas que tinham sido recolhidas da rede pública. A polêmica é por causa de um texto sobre identidade de gênero. Vamos conversar então ao vivo com a repórter Graziela Azevedo, que acompanha essa história desde há um bom tempo. Graziela, boa tarde. Afinal de contas, o governo já devolveu as apostilas? Oi, Márcio, boa tarde a todos. Olha, nós estamos tentando saber essa resposta desde cedo, mas a assessoria da Secretaria da Educação não soube informar quais e quantas escolas já receberam esse material de volta. Nessa escola, aqui no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, as apostilas nem foram, na verdade, levadas. Isso pode ter acontecido em outras escolas também. Ficaram numa sala e foram devolvidas aos alunos na segunda-feira, como determinou a lei. O responsável aí por mandar recolher esse material todo foi o governador João Dória, do PSDB. Aconteceu há 2 semanas. As apostilas, além de ciências, têm todas as matérias e são para os alunos do 8º ano. No capítulo sobre ciências da natureza, o texto trata de sexualidade na adolescência, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e também da diversidade de manifestações e expressões da identidade humana. Em um trecho diz: podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida, em razão da constante interação com o meio social. A Secretaria da Educação decidiu encartar uma folha com uma mensagem dizendo que a explicação que está na apostila foi adaptada da fonte original e que o texto não informou que existem outras abordagens, por exemplo, das ciências naturais. A mensagem do governo defende ainda o respeito a todos e recomenda que os alunos procurem, claro, os professores para tirar todas as dúvidas. É isso, Márcio. Graziela, é isso que a gente espera, ter bons professores dentro da sala de aula, sendo capazes de tirar essas dúvidas. Muito obrigado. Parlamentares querem impedir que juízes de primeira instância possam quebrar o sigilo ou determinar o uso de tornozeleiras eletrônicas para políticos. A mudança deve ser incluída na proposta de emenda à Constituição que reduz o foro privilegiado para apenas 5 autoridades: presidentes da República, da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e o vice-presidente da República. Já aprovada no Senado, a chamada PEC do foro privilegiado ainda precisa ser votada na Câmara. E é onde a mudança pode acontecer. O texto do deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB, tem apenas 3 linhas. Diz que a decretação de medida cautelar penal contra agente público, anteriormente sujeita ao foro especial por prerrogativa de função, cabe à autoridade judicial competente, de acordo com o regime constitucional vigente até a promulgação desta emenda. Em outras palavras, o texto proíbe que juízes de primeira instância decretem medidas cautelares, como quebra de sigilo ou uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno de autoridades. Se o texto for aprovado, essas medidas só poderão ser decretadas no caso de ministros e parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal e no caso de governadores pelo Superior Tribunal de Justiça. O texto trata apenas de medidas cautelares e não de prisão.
No ano passado, o Supremo Tribunal Federal reduziu o foro privilegiado para deputados e senadores. Agora, só será processado no STF quem é investigado por crimes relacionados ao mandato e cometidos enquanto o parlamentar estiver no cargo. Já a PEC aprovada no Senado, também no ano passado, restringiu ainda mais o foro privilegiado em casos de crimes comuns, como roubo ou lavagem de dinheiro, apenas para presidente e vice-presidente da República e para os presidentes do Supremo, Câmara e Senado. No caso de crimes cometidos por parlamentares, a Constituição mantém as prisões em flagrante para crimes inafiançáveis, independentemente de terem ou não relação com o mandato. Mas em 24 horas, o juiz responsável manda a decisão para a Câmara ou para o Senado, que decidem, pelo voto da maioria, se a prisão será mantida ou não. Para defender a mudança do deputado Luiz Flávio Gomes, que está internado para tratar de uma leucemia, deputados de vários partidos dizem que ela é necessária para evitar o que eles chamam de ativismo judicial. Por exemplo, uma perseguição política local. Essa é a principal discussão no momento. Como acabar com o foro privilegiado e, ao mesmo tempo, deixar algumas garantias para se evitar conflitos, brigas, disputas, às vezes problemas locais, sendo refletidos na esfera penal. O ativismo judicial não pode contrariar aquilo que manda a Constituição. Ou você criar fatos ou criar situações novas, cujas situações novas contrariem a própria legislação vigente. Então, o caminho novo não é o caminho do ativismo. O caminho novo é melhorar a legislação brasileira. Quem critica o texto diz que a mudança, a exigência de que cortes superiores aprovem, por exemplo, uma quebra de sigilo, é na prática o mesmo que restabelecer o foro privilegiado. Essa emenda cria, na verdade, um foro privilegiado para políticos no caso de medidas cautelares penais, como monitoração eletrônica e outras coisas mais. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República vai além. Diz que a proposta vai dificultar as investigações. Isso leva a uma morosidade, é claro que isso leva a uma dificuldade para que essas investigações venham a ser resolvidas com rapidez e é claro que isso vai na contramão de todos os esforços que estão sendo desenvolvidos em nosso país para que cada pessoa, de maneira isonômica, seja julgada pelo juiz local. O subprocurador Alcides Martins tomou posse como novo procurador-geral da República. Ele assume de forma interina, já que o indicado para o cargo, Augusto Aras, ainda tem que passar pela sabatina no Senado. Raquel Dodge deixou o cargo depois de 2 anos à frente da PGR. Raquel Dodge transmitiu o cargo hoje de manhã. Na solenidade, Alcides Martins disse que os 6 procuradores que tinham pedido afastamento da Lava Jato na PGR vão voltar para a força-tarefa. Eles alegaram incompatibilidade com Raquel Dodge. Um dia antes de deixar a Procuradoria-Geral, Raquel Dodge enviou um parecer pedindo que o Supremo declare a inconstitucionalidade de 6 decretos do governo Bolsonaro que alteram as regras e posse de armas. Entrou com uma ação no STF contestando o projeto Escola Sem Partido e denunciou o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, e mais 4 pessoas por obstruir as investigações sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O pedido dela para federalizar o caso e abrir um inquérito sobre os mandantes deve ser analisado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça. O subprocurador Augusto Aras afirmou que pretende expandir as investigações da Lava Jato para outras regiões do Brasil assim que assumir a procuradoria. Assunto para Andréa Sadi, que está com a gente aqui no estúdio. Boa tarde, Andréa. Tudo bom, Márcio? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Qual é a grande crítica, a principal crítica que procuradores fazem a essa indicação de Augusto Aras? Que, uma vez indicado, assumindo o comando do Ministério Público, ele vai esvaziar as investigações da Operação Lava Jato. Então, qual é o plano, a estratégia de Aras agora? Ele tem dito nos bastidores a interlocutores e também a procuradores com quem ele tem conversado que quando ele assumir, ele quer expandir, ampliar as investigações da Lava Jato para todo o Brasil, porque a avaliação que ele faz é que hoje a Lava Jato está mais concentrada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Então, assim que ele assumir o cargo, após a sabatina lá no Senado e aprovado no plenário do Senado Federal, ele vai conversar para convidar procuradores também para darem continuidade às investigações da Operação Lava Jato. Márcio. Muito bom, André. A sabatina, só para ficar claro, semana que vem. Quarta-feira da semana que vem, isso mesmo. Muito bom, boa tarde.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a existência de candidaturas laranjas deve levar à cassação de toda a chapa. O TSE decidiu que candidaturas fictícias, criadas para fraudar a cota mínima de candidaturas de mulheres, deve sim levar à cassação de toda a chapa eleitoral, com a perda do mandato dos eleitos. A decisão foi tomada no julgamento de um caso de vereadores da cidade de Valença, do Piauí. Além de cassar os 6 vereadores, o TSE também tornou os políticos inelegíveis por 8 anos. Durante a sessão, a ministra Rosa Weber falou da importância da justiça eleitoral para corrigir a distorção histórica no que se refere à participação feminina no cenário político aqui no Brasil. Esse foi o primeiro processo de fraude na cota de gênero julgado pelo TSE. E a decisão cria jurisprudência, ou seja, passa a valer para casos semelhantes. O projeto de lei que muda as regras eleitorais, flexibilizando o controle das contas dos partidos, voltou para a Câmara dos Deputados. A bola está de novo com a Câmara dos Deputados. Ontem, depois de uma grande mobilização contra o projeto, os senadores derrubaram os itens mais polêmicos. Entre eles, o que permitiria que candidatos processados por irregularidades de campanha pudessem pagar advogados com recursos do fundo eleitoral, que é dinheiro público. Também saiu o que autorizava estender a prestação de contas de campanha até 30 de junho do ano seguinte à eleição, quando hoje ela obrigatoriamente deve ser feita até 30 dias após o primeiro turno e 20 dias após o segundo turno. E o que permitiria que a contabilidade de campanha fosse feita com qualquer sistema disponível no mercado, muito mal avaliado por especialistas da área por dificultar a transparência com as contas, também está fora. O que ficou foi apenas o artigo que garante o financiamento das campanhas com o fundo eleitoral, com o valor em aberto, a ser definido na lei orçamentária que vai ser votada no fim do ano. O valor caminha para repetir o da eleição passada, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas este valor, no entanto, não consta no texto, é fruto de um acordo entre os parlamentares. A Comissão de Orçamento do Congresso é que vai colocar a promessa no papel. O líder do Cidadania concorda com a existência do fundo eleitoral, mas não vê com bons olhos deixar o valor em aberto, para ser definido apenas na votação da lei orçamentária anual. Quando você coloca um fundo eleitoral sem valor, é um cheque em branco. Não consigo ter a garantia ou confiar de que não vai haver um aumento brutal do valor do fundo da maneira como está, com esse cheque em branco. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, já disse que a sociedade não aceita aumento de gasto do fundo eleitoral formado com dinheiro público. Assim que voltou à Câmara, o projeto abriu uma nova discussão de bastidores entre os deputados. Manter o formato enxuto que veio do Senado ou tentar de novo colocar os itens que afrouxariam as regras para os candidatos nas próximas eleições. A decisão de levar ainda hoje a proposta ao plenário da Câmara depende de uma reunião de líderes, que deve acontecer daqui a pouco. Ontem, Rodrigo Maia disse que a palavra final será dada em plenário. Nós respeitamos a decisão do Senado e vamos decidir. Nós temos 512 deputados para decidir e eles vão decidir de forma democrática se querem manter parte do texto da Câmara ou se querem manter 100% do texto do Senado. É uma decisão que vai ser feita pelo plenário da Câmara. Nós não temos problema em debater. O deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, entregou à Justiça os 2 passaportes dele, o comum e o diplomático. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a apreensão dos passaportes por conta de um processo de 2011. Na ação, uma paciente diz ter sofrido queimaduras durante um procedimento estético feito na clínica que pertencia a Luiz Miranda. O deputado disse que a decisão é absurda. Luiz Miranda também responde a outro processo por estelionato. Ele teve as contas de campanha rejeitadas pelo TRE e pode perder o mandato. E é investigado pela Procuradoria-Geral da República. A apuração é sigilosa. Um outro assunto em debate no Congresso é a reforma tributária. Hoje o relator apresentou seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quem acompanhou tudo e tem os detalhes para a gente é a repórter Marina Francischini. Marina, boa tarde. Oi, Márcio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Roberto Rocha, do PSDB, leu o parecer de 49 páginas. Agora, os senadores terão 15 dias para analisar esse relatório e apresentar emendas. Por enquanto, já são 32 sugestões de mudança no texto. A proposta é criar o IBS, que é o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, para substituir 9 tributos. 7 federais, por exemplo, PIS, PASEP, COFINS, IPI, um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. A transição entre o sistema atual e o proposto seria de 5 anos.
O relator disse que a proposta não altera a carga tributária, nem aumenta nem diminui, e que a arrecadação iria parte para a União, parte para estados e municípios, onde os produtos serão comprados e os serviços serão prestados. Ele retirou do texto as desonerações sobre folha de pagamento, que seria um alívio, um benefício para as empresas, porque a contrapartida, a compensação, seria o aumento da alíquota do IBS. E o relator também descartou a possibilidade de criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF. Márcio. Muito obrigado, Marina. Ainda hoje, os preparativos para a final da Copa do Brasil entre Internacional e Atlético Paranaense. E a seguir, o governo saudita apresenta armas e acusa o Irã pelos ataques a uma refinaria. E a disputa pelo poder em Israel. Até já. Uma investigação da Arábia Saudita afirmou hoje que o envolvimento do Irã no ataque à refinaria é inegável. O Ministério da Defesa do país apresentou hoje as armas que teriam sido usadas no bombardeio. Vamos falar sobre isso com o repórter Ismar Madeira, que está lá no nosso escritório em Nova York. Ismar, boa tarde. Boa tarde, Márcio, a você e a todos que acompanham o jornal hoje. Agora há pouco, o porta-voz do Ministério da Defesa da Arábia Saudita mostrou o que seriam provas do ataque. Ele apresentou as armas que teriam sido usadas nos bombardeios, um total de 25 drones e mísseis. Um deles foi identificado, segundo o Ministério Saudita, como o míssil Ya-Ali, usado pela Guarda Revolucionária Iraniana. A investigação ainda não determinou a localização exata de onde partiu o ataque, mas já apurou que não foi do Iêmen. Isso contradiz a versão inicial dos rebeldes Houthis do Iêmen, aliados do Irã, que tinham reivindicado a autoria dos ataques no fim de semana. Peritos sauditas estão analisando imagens de satélites e partes de mísseis e drones para confirmar o local exato do lançamento. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acaba de desembarcar na Arábia Saudita. Ele vai coordenar os próximos passos do governo americano na região. O vice-presidente Mike Pence afirmou que os Estados Unidos vão tomar qualquer medida necessária para defender o país e os seus aliados no Golfo Pérsico. Hoje, o presidente Donald Trump anunciou que vai aumentar as sanções contra o Irã. Ele também divulgou o nome do novo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. É o advogado Robert O'Brien, que vai ocupar o lugar de John Bolton, demitido na semana passada, Márcio. Muito obrigado, Ismar. Aliás, os ataques na Arábia Saudita são o tema do podcast O Assunto de hoje. Para ouvir, é só ir ao nosso portal de notícias, o G1, digitando g1.com.br/podcasts. Ainda no noticiário internacional, na segunda eleição este ano para o Parlamento de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não conseguiu votos suficientes para liderar uma coalizão. O partido do principal opositor dele, Benny Gantz, está na frente. Vamos conversar sobre isso com o correspondente Rodrigo Alvarez. Rodrigo, boa tarde. Alguma chance de Netanyahu continuar sendo primeiro-ministro? Boa tarde, Márcio. Boa tarde para todos no Brasil. Olha, se nos últimos 10 anos Netanyahu foi sempre um mago com truques na cartola para destruir seus adversários na última hora, a mágica falhou dessa vez. Com 91% das urnas apuradas, o partido do opositor dele, o general Benny Gantz, deve conseguir mais cadeiras no parlamento e, provavelmente, com isso, o direito de tentar formar uma aliança partidária para governar Israel. Mesmo que o resultado ainda possa mudar um pouco, Márcio, uma coisa não muda. Netanyahu é o grande perdedor dessa eleição. E se ele não encontrar algum outro jeito, em algumas semanas pode sair do governo para enfrentar a justiça, onde vai a julgamento por corrupção. Netanyahu perdeu apoios dentro de seu partido e também grande parte do respeito internacional que sempre teve. Foi esnobado recentemente por Donald Trump e por Vladimir Putin, dois presidentes que até abril o tratavam como se ele fosse, de fato, o rei de Israel. Talvez seja também por isso, Márcio, o anúncio feito hoje de que Netanyahu não vai à Assembleia Geral da ONU, justificado por circunstâncias políticas. O atual primeiro-ministro tem que ficar em Israel para que ninguém trame em sua ausência, para que não tirem ele do próprio partido. Mas será que ele consegue? O caminho vai se abrindo para que Benny Gantz lidere o que começa a se desenhar como um governo de união, juntando no mesmo bloco parlamentar o partido do general, o azul e branco, e o Likud, que dá sinais de que pode abrir mão de Netanyahu. Na política atual de Israel, no entanto, nem os grandes profetas da antiguidade seriam capazes de prever o futuro. E é por isso, Márcio, que mesmo vendo o rei Bibi
praticamente derrotado, que ninguém se espante se ele voltar com tudo para continuar brigando pelo trono. Muito bom, Rodrigo, muito obrigado. O número de incêndios nas florestas da Indonésia aumentou nas últimas semanas e a fumaça está se espalhando para outros países do Sudeste Asiático. Uma camada de poluição cobriu Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Os ventos carregaram o ar tóxico da Indonésia, onde os incêndios, apesar de serem comuns nesse período seco, estão muito piores este ano. A maioria das queimadas é causada propositalmente para limpar áreas destinadas ao cultivo de óleo de palma. Por causa da fumaça, houve atraso nos voos em vários aeroportos da região. As aulas foram suspensas em escolas dos dois países e a poluição provocou problemas respiratórios, vejam só, em orangotangos, que estão sendo removidos para lugares com ar mais limpo. A seguir, a apreensão de pássaros silvestres em Minas e os últimos preparativos para a grande final da Copa do Brasil. A gente volta já. Um homem foi preso com 200 pássaros silvestres dentro de um carro na BR-040 em Sete Lagoas, Minas Gerais. As aves estavam escondidas no porta-malas do veículo. Tinha papagaio, pássaros pretos e até uma arara. Muitos eram filhotes. O motorista contou à polícia que venderia os pássaros na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa é a terceira vez que ele é detido por tráfico de animais, que prevê pena de prisão de 3 meses a 1 ano, além de multa. As aves foram entregues ao IBAMA. Hoje é dia de decisão no futebol brasileiro. Internacional e Atlético Paranaense disputam a grande final da Copa do Brasil. E a repórter Alice Bastos Neves está em Porto Alegre e tem os detalhes desse jogão dessa noite. Boa tarde, Alice. Oi, Márcio, muito boa tarde. São 2 times da região sul do país que vão disputar a Copa do Brasil, vão disputar essa taça bonita que está aqui por enquanto. Quem será que leva para casa? A vantagem é do Atlético Paranaense, que venceu o jogo de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, por 1-0. O Atlético, que desde que deixou a capital paranaense, não teve descanso, viu? A começar por um atraso no voo de mais de 3 horas em função do mau tempo. O aeroporto de Porto Alegre ficou fechado, inclusive, e aí os jogadores não conseguiram nem treinar aqui. E na madrugada, esse foguetório certamente tirou o sono dos atleticanos por aqui. O Atlético que busca o campeonato pela primeira vez, uma taça inédita para eles. O Inter busca o bicampeonato. E para isso, aposta na força do Beira-Rio, que deve estar lotado hoje à noite. Inter e Atlético ao vivo na Globo, logo depois de A Dona do Pedaço. Márcio. Imperdível, Alice. Muito obrigado. Que vença o melhor. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo, às 8 da noite, horário de Brasília. Uma boa tarde e até amanhã.